Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela já estão em liberdade. Elas são investigadas por suspeita de participação num esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar. E a Justiça de Pernambuco revogou a ordem de prisão do cantor Gustavo Lima. O sertanejo é investigado na mesma operação sobre a lavagem de dinheiro que envolve a advogada Deolane Bezerra e 2 sites de apostas esportivas. A explosão do número de apostadores em jogos de azar e apostas esportivas, as chamadas bets, desperta uma preocupação sobre o volume de dinheiro aplicado nessas plataformas. Um relatório do Banco Central revelou que beneficiários do Bolsa Família, que são pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, transferiram cerca de 3 bilhões de reais para casas de apostas apenas em agosto desse ano. Fenômeno que ocorre em um contexto de rápida popularização das apostas online no país, impulsionadas, claro, por influenciadores que ostentam uma vida luxuosa e prometem lucro fácil para os apostadores. Mas, por trás dessa visibilidade, surgem investigações e denúncias que revelam um lado oculto nesse universo. Em uma das operações que apura lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e o cantor Gustavo Lima são investigados. Como a promessa de enriquecimento fácil afeta a população? É o sonho de mudar de vida que leva os beneficiários do Bolsa Família a aplicar o dinheiro do benefício em apostas? E o governo federal pode reavaliar as condições do programa? No episódio de hoje, discutimos esse tema com Paulo Nicoli Ramires, que é professor de Sociologia da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, principalmente com um tema tão importante que abarca a saúde pública. Quem nos acompanha nesse episódio é André Tal, repórter do Jornal da Record. André, seja bem-vindo também. Segundo levantamentos, as famílias de baixa renda são as mais prejudicadas pelas apostas esportivas, é isso? Olá, Leandro. Olá, professor Paulo. Exatamente, Stoliar. Só no último mês de agosto, 5 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família mandaram 3 bilhões de reais para as casas de apostas pelo Pix, gastando em média R$100. Isso representa 20% dos 14 bilhões de reais que o governo federal investiu no programa. Dos apostadores, 4 milhões são chefes de família, ou seja, quem de fato recebe o benefício. A primeira vez que o Banco Central faz um levantamento dessa natureza é agora. Segundo a nota técnica, os resultados combinam com outras pesquisas que mostram que as famílias de baixa renda são as mais afetadas pelas apostas esportivas. Professor Paulo, eu lhe pergunto o seguinte: é lógico pensar que a promessa de enriquecer fácil atrai bem mais quem tem menos dinheiro? Sim, claro, né? Porque pessoas que estão com problemas sociais, econômicos, acabam buscando uma alternativa mais fácil, né? Que no caso seriam essas apostas. E o que mais surpreende desse elemento é que existe a maior facilidade do mundo, né? Tanto na publicidade dessas casas de apostas, como também o fato das apostas serem possíveis na palma da mão com o uso dos celulares, né? Enfim, então existem caminhos muito facilitados para que essas apostas ocorram. E pessoas que vivem condições econômicas mais drásticas, evidentemente vão buscar uma via supostamente mais fácil, quando na verdade ela acaba se tornando uma verdadeira bola de neve, já que de fato essas apostas têm um baixo índice, né, de conquistas de prêmios. Agora, professor Paulo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que é preocupante o crescimento das bets no Brasil, justamente por conta dessa correlação entre pessoas de baixa renda e o aumento em apostas. O que eu queria saber é o seguinte: claro que o desejo do ganho financeiro é o principal motivo para tanta gente estar apostando nessas bets, mas existe outro fator que leva tanta gente a apostar? O fator é a publicidade, principalmente, né? Então a gente vê cantores, né, de populares, enfim, influenciadores fazendo propagandas, né? Enfim, programas na TV, times de futebol usando camisas, né, com patrocinadores dessas bets. Enfim, não faltam informações e propagandas a respeito desse tema, então isso potencializa
o desejo por enriquecer, né? E geralmente o que se mostra, né, são músicas muito agradáveis, né, alguns jingles, mostrando, em teoria, a facilidade de se conseguir as premiações, como isso não é verdade. Ano passado, por exemplo, os brasileiros gastaram, aliás, em torno de um ano até agora, foram 20 bilhões de reais gastos em apostas, né? E se aposta em qualquer coisa, né? Se vai ter lateral no jogo, quantos escanteios haverá, quando alguém vai levar um vermelho, um cartão amarelo. Até mesmo existem hoje apostas para eleições. O Banco Central estima que cerca de 24 milhões de pessoas físicas participaram de jogos de azar e apostas no país, fazendo ao menos uma transferência via Pix para essas empresas durante o período analisado. No caso das famílias que recebem o Bolsa Família, a situação é ainda mais grave, né? É um dinheiro que deveria ser aplicado na alimentação, por exemplo. Exato, né? E por isso mesmo que o governo precisa regulamentar e criar mais restrições em relação às bets, né? Não pode ser que dinheiro público, né, dos nossos impostos, que em tese serviriam para que pessoas brasileiros, como cidadãos, não passem fome, o que é positivo, mas esse dinheiro não pode ser direcionado para apostas, né? Isso não cumpre o papel do programa social, que é evitar que as pessoas vivam na miséria ou alcancem níveis, né, de baixa alimentação, ou sem nenhuma alimentação. Então é preciso que o governo restrinja, né, e observe todo o percurso desse dinheiro que é distribuído. Agora, é curioso, né, a gente pensar que numa sociedade com tanto empobrecimento, né, com tantas dificuldades, inclusive das pessoas com menor instrução de conseguir trabalho, que o dinheiro seja direcionado para apostas. Isso só demonstra o quanto essa publicidade das casas de apostas são bem-sucedidas, negativamente bem-sucedidas, né? Porque, literalmente, cria a sensação de que é muito fácil ganhar dinheiro, e sendo que esse dinheiro deveria ser utilizado para alimentação dos filhos, comprar algum material escolar, ou até mesmo garantir o sustento, né, do pagamento de contas básicas, né? A maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos, embora as apostas sejam realizadas por pessoas de diferentes faixas etárias. Por que os jogos são mais atrativos para os jovens? Seria uma relação com a tecnologia? Exatamente, né? Porque o maior volume dessas propagandas tem relevância dentro dos ambientes virtuais, né? Então é muito comum, de repente, alguém entrar mesmo num site de notícias, os sites esportivos, né, que são muito consultados por quem torce por times de futebol, mas sempre aparece comerciais de bets. Mesmo assistindo programas à tarde, né, sejam esportivos ou mesmo programas voltados, né, ao público mais jovem, esses canais esportivos, permanentemente há comerciais de bets. Então, de fato, o fato das pessoas terem mais conexão à internet, né, principalmente jovens, 20, 30 anos, parte da chamada geração Z também, isso acaba influindo muito mais nesse tipo de comportamento, né? E como eu disse, isso pode gerar um problema gravíssimo de saúde pública, né? Afinal de contas, é um vício, tal qual é um vício a questão das drogas, da bebida, do cigarro, e isso pode, inclusive, elevar os custos em termos de saúde pública, né, em tratamentos no CAPS, né, enfim, exigindo contratação, inclusive, serviços psicológicos por parte do governo. Professor, um levantamento do IPEC mostra que 59% dos apostadores são homens e 41% mulheres. Culturalmente, o que pode explicar essa diferença nas apostas em bets? Bom, são vários fatores, né? O primeiro elemento é o fato de que o mercado de trabalho ele é muito tomado, né, por um ponto de vista patriarcal e machista, né, fornecendo melhores salários e melhores cargos aos homens e, portanto, dando condições para que eles torrem o dinheiro nas apostas, né? Isso é um dos elementos. Outro fator é que as apostas estão muito relacionadas às práticas esportivas, principalmente o futebol, que é um outro contexto, porém também controlado por uma visão patriarcal e machista, né? E, de fato, tanto o mercado de trabalho quanto o cenário dos esportes tem um predomínio masculino. Isso justificaria, em termos, o fato de que mais homens fazem apostas, inclusive colocando mais dinheiro. Mas há outro fator também, né? Pelo fato de haver essa sociedade machista, patriarcal, e maiores dificuldades das mulheres ascenderem nas carreiras e terem melhores salários, as mulheres passam a dar maior valor aos salários, né, e, consequentemente, gastando
em elementos, né, que tragam algum benefício. O Bolsa Família, como a gente falou aqui, ele é um dinheiro público destinado às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, para elas poderem comer. A gente está vendo aí que são duas classes sociais que acabam perdendo muito dinheiro nas apostas. A minha pergunta é a seguinte, professor: falta consciência, falta um programa para conscientizar essas pessoas das consequências de gastar os benefícios sociais ou então o próprio dinheiro, enfim, o pouco que tem nas apostas? Da mesma maneira, quando a gente observa um comercial de cerveja, está escrito, né, logo após o comercial, beba com moderação, ou mesmo quando se compra cigarros nas padarias ou em qualquer outro canto, na contracapa da caixinha de cigarros, mostra os malefícios, né, do cigarro para a saúde, casos de câncer, né, enfim, entre tantas outras doenças. A mesma coisa deveria ocorrer, no mínimo, né, em relação aos comerciais de bets, né, mostrando os malefícios, fazer campanhas públicas, inclusive limitar o horário dessas propagandas, né, de repente colocar mais à noite, meia-noite adiante, e até mesmo restringir também a idade dos usuários, né? Porque, de fato, muitas crianças acabam usando, né, os celulares dos pais e fazendo apostas também, né? Então, de fato, é preciso de uma campanha de saúde pública, né? Apostas geram vícios, e vícios são questões, como eu disse, ou giram em torno de questões de saúde mental, saúde pública. Então, é fundamental que haja uma regulamentação maior, restrições, né, a respeito do uso dessas tecnologias voltadas às apostas, e principalmente o aumento dos impostos sobre as apostas, a fim de que esses impostos possam financiar tratamentos públicos, né, e serviços públicos para os viciados. Você mencionou, professor, de ter as advertências nos comerciais, né, que passam na televisão, mas a gente tem o problema da rede social, né, porque muito dessas apostas esportivas, elas são relacionadas a influenciadores, artistas, que começam a vender a promessa de enriquecer com poucos cliques. Eles ostentam nas redes sociais e fazem passar uma imagem de que com as apostas conquistaram aquele status. Como é que pode regulamentar esse conteúdo compartilhado nas redes sociais? Bom, vale dizer que nós temos no Brasil um organismo muito interessante, né, chamado CONAR, né, e o CONAR é responsável pela publicidade aqui no Brasil, né? Muitos anos atrás, nós víamos comerciais apelando para que crianças comprassem determinados produtos. Havia uma sexualização muito forte do corpo feminino em comerciais de cerveja, entre outras marcas, né, e setores da economia. Até mesmo uma regulamentação maior sobre programas de auditório, ao domingo, década de 90, no meio do horário do almoço, existiam indivíduos seminus ali no horário em que crianças estavam assistindo. Então, me parece que é preciso pressão da sociedade civil, principalmente CONAR, né, associações, né, relacionadas à propaganda, relacionadas também ao poder público, né, ao Congresso principalmente, exatamente para criar barreiras, né, regulamentações e assim também punições a quem faz propaganda sem um devido teor ético. E é preciso criar uma cartilha, né, princípios éticos, condutas de ética, né, exatamente para que esse tipo de comercial não se transforme em algo viciante, né, para o telespectador ou usuário da internet. É preciso fazer advertências e é preciso responsabilizar igualmente não só essas plataformas de bets, como também a imagem, né, daqueles que fazem ou se tornam garotos propaganda desses produtos, né? Tá certo, muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do professor de Sociologia da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Paulo Nicoli Ramires. Professor, muito obrigado pela sua participação, hein? Eu agradeço o convite e fico à disposição para outros temas também polêmicos da sociedade. Muito obrigado. Tá certo. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, André Tal. Valeu, André. Valeu, Estoliar. Sempre um prazer participar aqui do programa. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!